essas votações agora das reformas. Qual a expectativa do senhor? O senhor está convivendo lá em Brasília, qual o clima de bastidores? O sentimento que eu tenho, e eu posso estar errado, mas é que a reforma da Previdência não passa do jeito que ela está. Já colocou aí na cabeça do povo de que a aposentadoria é com 65 anos, para aposentar integral são 49 anos de serviço, e para você conseguir mudar isso daí é muito ruim. Inclusive os deputados que vão votar a favor da reforma da Previdência, eles reclamam, né, de uma certa carência, que o Executivo não fez uma propaganda prévia. Então ficou muito fácil para a esquerda dar pancada. Eu falo com tranquilidade, eu vou votar contrário à reforma da Previdência, mas eu vejo sim argumentos aí falaciosos, assim como teve na reforma trabalhista. Certo. Eu conversando com trabalhadores ali dentro da própria Câmara, né, pessoas contratadas, e elas falando, poxa, deputado, você votou a favor do fim das minhas férias? Eu falei, fim das suas férias? Me explica isso daí. Aí eu vou lá e explico, porque ela achou que fosse dividir em 3 vezes as férias, ela ia de repente perder ali de alguma forma o benefício. Então assim, a todo momento ali você está lidando com mentiras. Você pode ver, o próprio golpe que a esquerda entoa, pelo amor de Deus, e depois apoia a Venezuela. Enfim, vamos só para citar um mero detalhe, né? Um trechinho aí. Qual o tema da palestra de hoje? Eu vou falar principalmente sobre segurança pública, né? A cultura do cordeiro que eu costumo falar, que é essa de não reage, nunca reage. É tudo que o criminoso quer. E essa cultura daí, ela é muito encampada pelos ditos desarmamentistas, que querem fazer com que você creia que ter uma arma é algo perigoso para você mesmo. Então o melhor de tudo é você não ter armas. E a polícia fazer a sua segurança. Só se esquecem de dizer que o papel da polícia não é ser guarda-costas da população. A polícia nunca falou que a segurança é dever único e exclusivamente da polícia. Quando alguém entra na sua casa, você é o primeiro responsável a repelir aquela injusta agressão. A polícia sim tem que garantir a ordem, a paz pública, a harmonia para você conseguir ir e voltar do trabalho, a segurança na rua, mas não dentro da sua casa e em toda e qualquer situação. Já imaginou o Estado garantir um guarda-costas para cada cidadão? Isso aí seria impossível. Mas aí, no contrário, seria que você defende que as pessoas reajam ou que as pessoas reajam armadas? Principalmente armados. Eu tenho quase provavelmente o dobro dos seus quilos. Você concorda comigo que se eu quiser tomar essa tua câmera agora eu consigo? Concordo. E se você tiver uma arma na cintura, será que eu consigo? Não sei. Acredito que não. E tem diversos dados. É que eu falo policial porque normalmente hoje está de uma maneira que só o policial tem um porte, né? Regra geral. Policial, Forças Armadas, regra geral. Mas que nós conseguimos evitar. Não é raro você chegar e perguntar para um colega da PM, da Civil, da Federal, que ele conseguiu evitar um assalto só mostrando a arma. Ou deu um tiro para o alto e botou 3 para correr. E isso daí não entra em estatística nenhuma. Mas quando tem uma troca de tiro e alguém cai morto, aí você entra na estatística. E é aí que essas pessoas que mentem para você se aproveitam. Falam o quê? 80% das pessoas armadas que reagem a assalto morrem. É porque ele não coloca no cômputo dele as pessoas que reagiram a assalto, sobreviveram, e isso daí não foi registrado em lugar nenhum. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui vai ser bacana o bate-papo. Pode mudar esse tratamento que se dá a esse tipo de estatística, deputado? Olha, isso daí seria interessante se houvesse vontade política dentro do Ministério da Justiça. Porque enquanto o ministro Cardoso foi ministro da Justiça, ele chamava ONGs, como por exemplo Sou da Paz, Desarma Brasil. Para quê? Para colocar adiante políticas para aumentar o desarmamento. Então acredito que da mesma maneira a gente pode fazer o caminho contrário. Pegar aí bons institutos de pesquisa e colocar eles para fazer de alguma forma pesquisas nesse sentido. Porque existe nos Estados Unidos confidenciais, o policial que reagiu a um assalto, etc. e tal. Porque aqui o policial, às vezes ele dá um tiro, ele não quer nem informar. Porque conforme for, vai que dá o azar de que alguém foi baleado, ele deu um tiro pro alto, mas se alguém foi baleado ali naquela região ali, de repente no dia seguinte vão estar pedindo a prisão dele. E ele vai ter que provar, pagando advogados do bolso dele, com a imprensa sentando a burduna dele, porque eles adoram colocar a polícia contra a sociedade, né? Então muitas das vezes o próprio policial não faz esse tipo de registro. Mas de alguma maneira a gente tem que fazer esses levantamentos sim. Falta um pouco de vontade política. Tudo que é verdadeiro tem que vir à tona, né? Para a gente poder ter os referenciais certinhos, né? Sim. Deputada, essa também é jornalista. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. E esse é estudante do jornalismo, o Renato também veio
Fico feliz aqui, 3 jornalistas sorrindo para mim. Cadê o Gil? Gil, bate uma foto aqui. Temos aqui basicamente. Mas a gente já tem dados já. O Estatuto do Desarmamento, quando ele foi criado, o que ele pregava? Nós vamos retirar as armas de circulação, haverá um controle mais fácil, porque quem tem arma ou vai ser polícia ou vai ser bandido, e vamos reduzir o número de mortes por arma de fogo. E aí, você que está me assistindo aí, tá tranquilo hoje em dia para ir e voltar de casa? A gente está batendo recorde em cima de recorde com relação a homicídios, inclusive de arma de fogo. É que eu não tenho dado mais recente, o dado mais recente que eu tenho de arma de fogo é de 2012. E foi um recorde, foram 42 mil e poucos homicídios com o uso de arma de fogo. 42 mil? Um pouquinho mais do que 42 mil em 2012. Mas com certeza tem dado mais recente, está faltando parar para dar uma pesquisada nisso daí. Mas esses dados são oficiais de algum organismo, Polícia Federal, algum ministério? Com tranquilidade, Mapa da Violência colocou isso daí, e olha que o Mapa da Violência é um instituto esquerdista. No seu próprio estatuto, o Jacobo, o sobrenome dele é complicado, é o Weisser. É Júlio Jacobo Weisser. Ele é o 01 lá do Mapa da Violência. Ele coloca lá que as políticas que eles defendem, a política que ele defende é a desarmamentista. Outros órgãos são imparciais. Por exemplo, o Ministério da Saúde. Você vai lá, pega a fonte, puxa, e ali não tem falando se ele é assim ou se é assado. Você tem alguma pergunta, Maria? Com relação à redução da maioridade penal, o que você... Eu votei favorável à redução da maioridade penal. Eu fico triste que foi aprovado no Congresso Nacional uma redução da maioridade penal frouxa, porque só reduz para crimes graves. E nós já temos exemplos na história que isso aí não é tão efetivo. Por exemplo, Nova York era uma cidade parecida com o Rio de Janeiro. Muitos estão até desistindo já, por conta da violência lá nos anos 70 e 80. Até que veio uma pessoa chamada Rudolph Giuliani, com a política de tolerância zero. E ele dava o mesmo tratamento do sequestrador até o batedor de carteira, aquele que furta. Por quê? Porque aquele que começa a bater na carteira, daqui a pouco ele vai ter um contato com uma arma de fogo. Aí ele passa para o roubo à mão armada. Tem um imprevisto no meio do assalto, ele vira latrocida. Vai para a cadeia, sai da cadeia, vira assaltante de banco, sequestrador. Então, na cadeia do crime, se você conseguir prevenir lá no começo, você está evitando dele virar um grande bandido. Isso não se rebate com investimentos em educação, cultura? Com certeza. Antes do problema virar da polícia, é porque antes a família não conseguiu segurar o moleque, a escola não conseguiu segurar o moleque, a igreja não colocou o freio moral nele eficiente para que ele não virasse criminoso. Então lá na ponta é que o problema vira da polícia. Quando a gente fala em escola sem partido, defesa da família, política antidrogas, isso tudo a gente está melhorando lá na segurança, pode ter certeza. Esse projeto que só condena crimes graves para menores de 18 anos, ele é do Aloysio Nunes, né? Ou é outro? Não, na verdade, a PEC é de um deputado, que ele não é mais deputado, é de 1993, é do Domingos, ele é do PP do DF. Esqueci o autor da PEC, mas ela é de 1993. O Laerte Bessa foi o relator dela, ela foi, na primeira votação, ela foi rejeitada, e o Eduardo Cunha colocou uma emenda aglutinativa, aí sim passando a redução só para os crimes graves. E aí é que ela foi aprovada. Ela foi aprovada depois de muito político tomar na cabeça nas redes sociais por ter votado contra a redução da maioridade penal. Essa lorotinha de que... A votação, depois tem uma outra sim, depois, né? Sim. Não foi exatamente no dia seguinte. Ah, no dia seguinte. É que a esquerda comemorou antes da hora e não se atentou que ainda havia prazo para a emenda aglutinativa. O que o Eduardo Cunha fez, anteriormente, já foi feita sob o comando, não sei se de outro presidente da Câmara, antes do Eduardo Cunha. Isso aí não foi inovação dele. Marco Maia? Ixi, agora você me pegou. Eu sei que tem pelo menos uns 3 ou 4 exemplos, que agora me falhou a memória. Mas enfim, foi aprovada a redução para os crimes graves, enviada para o Senado. O Renan Calheiros, como ele não gosta da proposta, ele sentou em cima, e agora a gente tem que ver se o novo presidente do Senado bota em votação a redução da maioridade penal. Mas os deputados não podem fazer nenhuma pressão ao Eunice Oliveira para que dê uma... Sim, o capitão Augusto, na Comissão de Segurança Pública, que é o presidente agora, ele está conversando com outros deputados para a gente fazer uma comissão para ir numa voz só lá no Senado, para ver se a gente consegue colocar em pauta. Uma pergunta. Além
lei de imigração do deputado Aloysio Nunes, como que o senhor vê? Qual é a análise que o senhor faz? Eu sou contrário a ela, porque ela garante direitos em demasia para aquele refugiado. Então, na verdade, o refúgio ele passa a ser através de autodeclaração. E te dou um exemplo. Ele pode chegar aqui tendo Bolsa Família ou até abrir uma conta no banco, que se você, brasileira, for agora abrir a conta no banco, você vai ter que pagar algumas taxas. Esse refugiado não. E no momento em que o mundo está vivendo, é perigosíssimo você fazer esse tipo de medida. Porque está na cara que vai começar a chover refugiado para cá. A gente tem uma população muito grande ainda de desempregados, com certeza na faixa dos 10 ou 12 milhões de desempregados. Isso aí vai piorar. E a Venezuela, Roraima, é o exemplo padrão. Porque a Venezuela já manda todos os seus doentes serem atendidos em hospitais lá, aumento de prostituição, aumento de criminalidade. Então, não se trata de uma questão humanista, é um ato irresponsável isso daí. Eu não tenho nada a ver com o problema de outros países. Agora, falar que vai trazer tudo para cá sem nenhuma forma de controle, a Polícia Federal perde a moral. E outra coisa, vai vir gente que é procurada pela Interpol. A Polícia Federal é representante da Interpol no Brasil. Vai dar trabalho, porque vai ter que movimentar a equipe para pegar esse pessoal. E vamos esperar o quê? Eles chegarem aqui, fazer, acontecer, pintar e bordar? Porque um assassinato não tem como você voltar atrás. Um estupro não tem como você voltar atrás. Não dá para se normatizar isso de uma forma, até pelos exemplos que a gente já tem que acontecem em outros países, é difícil. Você podia manter a lei brasileira, sem problema nenhum. Agora, querem dar uma resposta. É que parece que os deputados lá, eles não vivem no mundo em que a maioria dos brasileiros vivem. Então, para eles está muito bom, está muito confortável. Você vive no mundo que a maior parte dos brasileiros vive? Eu acredito que sim, mas eu também tenho consciência que o meu salário é muito bom. Por exemplo, parei aqui do lado, comemos uma pizza aqui do lado. E normalmente quando eu entro em algum shopping, alguma coisa, o pessoal fica surpreendido de ver um deputado ali. Você pega ônibus? Não, atualmente não pego mais ônibus. Pega SUS? Até, mas quando eu estava na Polícia Federal, eu pegava ônibus. E no SUS? CPTM, reagiu a um assalto já uma vez saindo do CPTM. Atendimento SUS? Não, mas eu não tenho plano de saúde. Você tem filhos? Com certeza, se eu tiver um acidente de carro aqui, alguma coisa, eu vou parar no hospital do SUS. Atendimento escolar dos filhos? Não, não tenho filho. Não tem? Mas eu tenho uma boa proposta para isso daí. É mesmo? É a questão dos vouchers. Dá para você a liberdade de você poder escolher a escola que você quer matricular o seu filho. Você, se for comprovada a sua baixa renda, o governo te daria um voucher. E você escolheria, de repente, a escola mais perto, ou então você tem um viés judaico, você poderia colocar ele numa escola dessa religião e ficaria a teu critério. Só que hoje o governo ele vê qualquer medida nesse sentido, além dessa homeschooling também, né, como uma forma de você driblar ali a doutrinação ideológica que as crianças sofrem na escola. Porque hoje em dia, a maioria dos professores, ela é sim esquerdista. Sem dúvida. E são seguidores de Paulo Freire. Paulo Freire, ele acredita que a escola é o quê? É um local de transformação. Você não tem que ensinar para o moleque português, matemática, física, química. Você tem que botar o moleque para ter o quê? Para ter senso crítico. É por isso que eles não se impressionam, depois de 13 anos do PT, o Brasil está nas últimas posições do exame internacional do PISA. Dentre 70 países, o Brasil está na frente de só 3 ou 4 países. E para eles está tudo normal. Por quê? Porque se o moleque sair dali gritando fora Temer, ou aumentar as fileiras de black bloc, para eles isso daí é que é o certo. Estão preocupados mais com a maneira que a criança vai fazer sexo do que dar ali um transporte escolar na área rural decente para o moleque. Infelizmente. Você acha que as suas ideias são polêmicas? Não. Não? É polêmico isso que a gente está falando aqui de redução da imunidade penal? Porque houve a possibilidade de ter uma manifestação. Uma das coisas que circulou na internet, de que haveria uma manifestação. Eu fico triste que não por tenha você havido. defender suas ideias, como foi. Mudamos o local. Mas seria bom que nós, querida, se mais tarde a gente puder terminar, porque acabei de receber um aviso, o pessoal está tá, esperando. Gratidão. Perfeito, mas você tem razão no ponto aí do... Você vive com a maioria das pessoas? Sim. Deputado, eu tenho uma pergunta em relação a 2018. Muito se especula que seu pai, o Jair,
vai ser um candidato à presidência da República. As pesquisas do Datafolha já indicam que ele tem um grande número nas intenções de voto, né? E isso indica. Se o Datafolha indica. Exato. Deve ser verdade. Pode ser mau sinal, né? Depende de como eles trabalharem com os números, né? E isso indica que a passos largos a candidatura do seu pai vai ser consolidada no ano que vem. Em relação a você, você pretende ano que vem ser candidato a deputado federal? Ou você almeja alguma coisa maior, como por exemplo o Senado ou até o governo do Estado? Eu agradeço a sua pergunta, mas eu só tenho 32 anos. Em 2018 eu terei 34. E o requisito para Senado e governo de Estado, governador do Estado, é 35 anos. Então nem que eu quisesse. Mas acho que eu tenho que comer mais feijão com arroz ali. Mas se você for candidato... Eu não sou um gerentão como a Dilma, né? Ou não tenho a capacidade intelectual do Lula. Então eu prefiro ficar mais um tempo ali no Poder Legislativo, a gente tentar alguma coisa no Executivo. Se é que a população vai querer também. Só para a pergunta dele, a rabeirinha da pergunta dele, e aí como que fica esse cenário na opinião do senhor? Com o Lula, o senhor acha que o Lula será preso e depois poderá concorrer à presidência da República? Como que é isso? Eu acredito que o Lula vá ser preso sim, mas uma prisão preventiva ou temporária. Ou seja, ele vai ser preso, depois ele será solto. Agora, será que ele vai ter tempo suficiente? Isso aí dá um desgaste na imagem, né? Será que ele vai ter tempo suficiente para sedimentar a imagem dele de perseguido ou de mártir, de coração valente? E a militância lá embaixo, eu acho que os militantes do PT vão manter essa... Eu acho que sim, porque eles têm pouco tempo para trabalhar um novo nome. Quem é que viria se não fosse o Lula? Mercadantes? Chinaglia? Haddad? Eles estão sem nomes. Para mim já devia ter extinto o partido há muito tempo. Figueiredo avisou lá nos anos 80. Olha lá, hein? Um ditador reconhecendo o partido de oposição nos anos 80. Ele falou, se vocês querem que eu reconheça esse sindicato como partido político, eu vou fazer. Mas vai haver um tempo em que vocês vão se arrepender. Porque essas pessoas querem chegar no poder não pensando nos brasileiros, mas sim em si próprio. E nesse momento, vocês vão pedir de joelho a volta dos militares. Já está acontecendo aí.